vamos falar sobre o Irã e Israel à luz da história, da Bíblia, da arqueologia e da situação que nós estamos vivendo atualmente aqui. Eu vou evitar algumas palavras para que não haja censura, né? Vamos falar de tensão geopolítica, de cenário, de conflito, é melhor falarmos assim. Bom, então vamos começar aqui. Para falar sobre o Irã na Bíblia, eu quero primeiro mostrar para vocês um achado arqueológico importantíssimo que aconteceu no Irã. Está aqui, ó. Vou colocar na tela para vocês. Essa parede aí, ela está a mais de 30 metros de altura, é uma inscrição com um desenho entalhado na pedra, chamada Berristum. E esse Berristum, por muitos anos, nós temos as primeiras descrições de peregrinos que falavam do Berristum do final do século XVIII, início do século XIX. É um paredão, assim, enorme, como eu falei, mais de 30 metros de altura, e lá em cima está esse desenho entalhado, e eu não sei se vocês conseguem ver aí, quem está assistindo no computador ou na TV vai ser mais fácil, quem estiver assistindo no celular vai ter que ter um olho assim de lince. O que está abaixo dos personagens entalhados aí são inscrições cuneiformes, tá certo? Por muito tempo, os peregrinos que passavam ali pensavam que aquele desenho eram os 12 apóstolos, Jesus e os 12 apóstolos, pensaram que eram magos do Oriente, até que eram 12 magos. Você sabe que a questão dos famosos 3 reis magos, que alguns falam? Alguns acham que eram 12 sábios que vieram visitar Jesus e não 3. Mesmo assim, a Bíblia também não fala a quantidade, nem que eram reis. Depois eu vou falar sobre isso para vocês. Mas o fato é que todos estavam enganados. Até que veio alguém com uma mentalidade mais arqueológica. Ele era militar, que depois foi sagrado como Sir, pela coroa britânica, Sir Henry Rawlinson. Ele subiu naquele andaime e teve a paciência. Gente, nessa época não havia fotografia tão sofisticada como hoje. Ele teve a paciência de, sentado num andaime a 30 metros ali, ficar copiando todos os símbolos que estavam embaixo daqueles desenhos. Ele copiou uma página inteira. Outros ele copiou daqui de baixo, outros ele copiou de um andaime. E ele foi copiando pacientemente, desenho por desenho. E depois ele descobriu que, na verdade, aqueles símbolos que estavam abaixo daquelas esculturas ali, vou voltar com a imagem para vocês, olha, as esculturas, embaixo aqueles símbolos. Ele descobriu que, na verdade, era um texto trilíngue, que depois verificou-se estar escrito em antigo persa, em elamita e em língua acadiana, que é a língua da Babilônia. Foi um trabalho, assim, hérculo que Rawlinson fez de ficar copiando aquilo e comparando os textos até perceber que era uma inscrição trilíngue. E aquilo que a pedra de Roseta foi para a decifração do antigo idioma dos faraós, a inscrição do Berristum foi para a escrita cuneiforme. Então, hoje, quando a gente estuda em arqueologia a escrita cuneiforme, a escrita dos babilônios, como é que eles escreviam naqueles tabletes, sabe? Ali, a gente só aprendeu a escrever, a ler isso, graças ao trabalho de Henry Rawlinson, observando o que estava ali, os desenhos do Berristum. Esse foi um grande achado para a arqueologia moderna. E aconteceu onde? No Irã, tá certo? Foi no Irã. Uma outra coisa interessante que eu queria falar para vocês sobre o Irã é acerca de uma religião que surgiu no Irã antes de Cristo, e ela tinha até um profeta. Ele é chamado de Zoroastro, ou também Zarastutra. Esses dois nomes estão corretos, Zoroastro e Zarastutra. E ele criou a religião chamada Zoroastrismo, que até hoje existe no Irã, o Zoroastrismo. Não tem nada a ver com a religião muçulmana. O zoroastrismo é uma religião que surgiu séculos antes de Maomé, então não tem nada a ver com o islamismo. E o zoroastrismo é uma religião mística que surgiu no Irã, na época a Pérsia. E o Zoroastro, ele foi protegido pelo rei, por isso que ele pôde ter as suas revelações, e ele até deixou um livro escrito, que depois foi ampliado, chamado Zend Avesta. Zend Avesta.
E nesse texto, ele conta muito daquela religião dos antigos persas. E é curioso notar que existem alguns elementos de diálogo entre a antiga religião persa, de Zoroastro, e a religião dos hebreus. Por exemplo, os persas, através da religião do zoroastrismo, acreditavam na existência de anjos. E eles falavam também que o universo foi criado e havia, inclusive, um ser maligno chamado Ahriman, e esse ser estava no início com a divindade suprema, que era Avesta, e Ahura Mazda, melhor dizendo, desculpa, Ahura Mazda. Ahura Mazda era um deus supremo, criador da Terra, e teve uma rebelião no mundo espiritual. Essa rebelião contra Ahura Mazda foi convocada por um ser angelical, que depois se tornou demoníaco, um espírito chamado Ahriman. E esse Ahriman, quando ele veio para a Terra, ele convenceu um casal que aqui estava a se unir à sua rebelião. Parece muito com a história de Lúcifer, que vem para a Terra e convence Adão e Eva a comerem do fruto proibido. E nessa religião do Zoroastro, fala também, chama um casal de Machia Machioi. E durante um período de 12 mil anos da Terra, 12 mil anos, divididos em 4 eras de 3 mil anos, a Terra passaria por um período de renovação. E ao final de cada ciclo de 3 mil anos, algo importante deveria acontecer na Terra. Por exemplo, eles acreditavam que ao final do primeiro ciclo de 3 mil anos veio o Zoroastro, com uma revelação. Ao final de outro período de 3 mil anos, viria outra revelação, sabe? Até chegar ao final de todas as coisas. E muitos estudiosos, quando estudam isso, percebem algumas semelhanças entre o zoroastrismo e a religião judaica. Aí vem as explicações. Um grupo pensa que é só coincidência. É só coincidência, não tem relação nenhuma, é pura coincidência. Outro grupo fala, não, tem muita semelhança para ser só coincidência, mas como são de linha mais progressista ou como eu poderia falar, liberal, eles querem dizer que o judaísmo plagiou a religião persa. Então, a ideia de anjos, demônios, é uma ideia que não viria da Bíblia propriamente dito, mas da Pérsia, e a Bíblia apenas plagiou essa cultura. Há uma terceira explicação, eu sou partidário dessa terceira, que a semelhança se dá pelo seguinte: os judeus estiveram por um bom tempo no cativeiro da Babilônia, e depois sob a jurisdição dos persas. Havia judeus que moravam na Pérsia. A gente tem o caso, por exemplo, de Daniel, que morou um tempo na Pérsia, a própria história da rainha Esther, que havia judeus ali no reino de Assuero. Então, provavelmente, o contato dos persas com os judeus pode ter feito o contrário, que os judeus podem ter passado para os persas algo também da sua revelação, e eles acabaram criando ali uma espécie de sincretismo. Eu não vou detalhar todas as teorias a respeito do zoroastrismo e do judaísmo, porque senão eu fugiria muito do tema maior que eu quero falar aqui, do Irã de uma maneira geral. E cada assunto desse já daria uma live de 1 hora só sobre isso. Coloca aí nos comentários, inclusive, se você já ouviu falar do zoroastrismo, tá certo? O que você acha disso, se é a primeira vez que você ouviu falar. Só quero dizer para você que o zoroastrismo que existe hoje na Pérsia e em outras partes do mundo, tem zoroastrismo também no Japão, tem templo de Zoroastro no Japão. No Irã ele ainda é pequeno ainda, sabe? Justamente por causa do islamismo ali forte. Mas o zoroastrismo de hoje se tornou muito místico, e alguns especialistas acreditam que o zoroastrismo de hoje não é necessariamente o zoroastrismo que surgiu lá no passado com Zarastutra, ou Zoroastro. Tá bem?